Tem grupo no WhatsApp, Maria. Depois eu passo o link, tá? Eu não vou parar a aula, porque eu não vou parar de gravar porque alguém se opõe. Se alguém se opõe, o mais sensato a se fazer é retirar da sala, né? Mas, enfim, a gente vai ter aula. A última aula é um tema que é bem relacionado com a área da saúde, né? Que é a anatomia e fisiologia humana. E normalmente esse tema ele é bem pincelado quando a gente estuda no ensino médio, né? Na verdade, a maior parte dos temas eles são pincelados, mas a gente acaba estudando muito por cima, né? Então a gente vai tentar passar, embora né, pincelado, a gente vai tentar dar uma revisada boa. Eu enviei o link aqui no WhatsApp. Sim, Leandro, as aulas são gravadas, tá? E a gente disponibiliza no canal da nossa página, ok? Tem a aula de hoje e as aulas passadas. Algumas aulas, as aulas que não estão disponíveis lá, é porque não deu para gravar, ok? Iniciarei a apresentação. Ai, meu pai, essas pessoas. Na janela. Então, perfeito. Como eu mencionei, a gente vai estudar. Eu coloquei o título de anatomia para não colocar anatomia, fisiologia e blá, 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 tá? Mas a gente vai estudar anatomia e parte de fisiologia, como é que funciona tudo isso daqui. Tá? Anatomia é estudo da estrutura em si, né? Como que a estrutura ela é formada e a fisiologia como que ela funciona. Né? Elas são interligadas, você estuda uma e já acaba estudando outra. Aqui eu tenho exemplo para vocês de alguns sistemas, né? Aqui o epitelial, aqui o ósseo, aqui o nervoso e aqui o sistema circulatório. Né? Esses sistemas eles não trabalham de forma totalmente independente um dos outros, eles são interdependentes, ou seja, um depende do outro. Então, eu não gosto do meu sistema circulatório, vou viver sem ele. Você vai morrer, você não vai viver, porque eles são interdependentes, né? Embora eles funcionem, eles têm um funcionamento único, têm as células específicas, as células do sistema circulatório, na maior parte delas não estão presentes no sistema ósseo. As células do sistema ósseo não estão presentes no sistema nervoso, e assim por diante. Embora elas apresentem diferenças claras entre elas, elas não funcionam de forma independente, tá? Elas são interdependentes uma das outras. A gente já viu essa figura, né? Quem não sempre teve aula viu essa figura, representa o nível de organização de um ser vivo, né? Que ser vivo? Aqui está representando um lobo-guará, mas pode ser qualquer outro ser vivo, né? Ele vai da menor partícula, né, existente, que é o átomo, até chegar no maior nível de organização possível, que é a biosfera. Então, a gente, ao longo da matéria, a gente estudou tudo isso daqui, né? A gente estudou átomos e moléculas na primeira parte de bioquímica, né, quando a gente falou de macromoléculas, de aminoácidos, carboidratos e etc. A gente estudou, eita, meu pai, a gente estudou organelas, né, e a célula, quando a gente falou sobre biologia celular. Então, a gente viu os tipos de organelas específicos, os tipos de célula que existem, células de procariotos, células de eucariotos, os vírus, né, que não é celular, é composto apenas por um aglomerado de moléculas. Aí, hoje, a gente vai estudar isso aqui, ó, tecidos, né, órgãos não, que a gente não vai estudar cada órgão específico. É claro que a gente vai olhar para alguns órgãos que são importantes em determinados sistemas, mas a gente não vai estudar, ai meu Deus, a anatomia do pâncreas, a fisiologia do pâncreas. A gente vai estudar a fisiologia do sistema digestivo completo, né? Isso aí vocês vão ter que estudar em casa. A gente vai estudar isso aqui, ó, que é chamado na biologia de histologia e o sistema como um todo.
Aí o conjunto do sistema forma um organismo, né? O lobo-guará, assim como a gente, ele é formado por um sistema digestivo, um sistema circulatório, um tecido epitelial, um tecido ósseo, um tecido muscular e vários outros, né? Aí a gente parte, né, do estudo do organismo, da anatomia, da fisiologia, a gente parte para o estudo mais complexo, que é olhar esse indivíduo num conjunto da mesma espécie, que a gente chama de população, que daí aqui entra a parte da ecologia, né? Tudo isso aqui faz parte da ecologia, que estuda a relação desse organismo no meio ambiente, dentro da mesma espécie, numa comunidade que é onde tem outras espécies diferentes, espécies de outros tipos de seres vivos, num ecossistema que é onde há muitas comunidades, há muitos habitats, há muitos nichos, e numa biosfera onde há muitos ecossistemas, né? A biosfera, né, o planeta Terra, há dezenas de ecossistemas, de biomas, né? A gente tem o cerrado, caatinga, tundra, taiga, o deserto, o bioma terrestre, aquático, perdão, de água doce, de água salgada, de água salina, de ambientes, esqueci o nome, quando é metade, metade. É... não lembro agora. Mas a gente tem vários tipos de ecossistemas. Para quem deu boa noite. Né? E aí a gente vai estudar só esses dois, né? Como a biologia é um pouco complexa, a gente já estudou alguma coisa disso aqui, né? Boa parte do que está aqui. E hoje a gente vai focar nesses dois. Aí a gente vai ter dois momentos na aula, né? A parte de histologia, né, que é os tecidos em si, então a gente vai olhar para o tecido epitelial, tecido conjuntivo, que é tudo isso daqui, ó, tá? Não, mentira. Mentira, errei. Tecido conjuntivo que tem o ósseo, tem o tecido adiposo, tem o tecido cartilaginoso, tem vários outros tecidos que fazem parte desse grupo que a gente chama de conjuntivo, né? Vai ter o tecido muscular, tecido nervoso e tecido hematopoético, que é o sangue. O que a gente precisa entender é, da necessidade de ter essa distinção? Por que o tecido epitelial é diferente do tecido ósseo? Porque o tecido muscular é diferente do tecido nervoso? Porque, primeiro, eles têm células específicas, né? Células somáticas que têm funções diferentes, né? Uma célula do tecido epitelial, ela tem uma função diferente de uma célula do tecido muscular. Uma célula do tecido nervoso, ela tem uma função diferente de uma célula do tecido adiposo e assim sucessivamente. Vamos começar um joguinho rapidão. Alguém cita para mim uma célula aí do tecido nervoso. Olá. Célula do tecido nervoso. Gente, essa é mamão com açúcar, essa é mais fácil. Pedro respondeu, neurônio, Cristina neurônio, Isabela neurônio. Perfeito. Neurônio, a gente tem a célula primordial do tecido nervoso. Aí agora eu quero tecido hematopoético. A glia, células da glia, perfeito, Felipe. Tem algumas outras que a gente vai ver. Tecido. Qual que eu tinha perguntado? Tecido hematopoético, o sangue. Se tem para mim células do sangue. Hemoglobina. Quem mais? Essa também é mamão com açúcar. Hemácia, glóbulos brancos. Quem são os glóbulos brancos? Eu quero. Isso é uma coisa muito geral. Leucócito, linfócito, quem mais? Eritrócito, blastócito, né? Quem mais? Macrófagos, células dendríticas e tantas outras, né? São células que o tecido hematopoético é um tecido que apresenta muitos tipos celulares, né? Porque é um tecido que ele é extremamente importante, né? Principalmente porque nesse tecido está presente a nossa defesa, que são as células que pertencem ao sistema imunológico, tá? E aí, né, já dei um spoiler, dos sistemas, a gente tem também inúmeros sistemas, né? E cada um desses sistemas vai desempenhar funções importantíssimas para o organismo. Então, tecido digestivo, respiratório, circulatório, imunológico, excretor, nervoso, muscular, endócrino, reprodutivo, esquelético, né? Cada um deles vai ter uma função. Então quer dizer que o tecido nervoso é mais importante que o muscular? Lógico que não. Eles não têm esse é o topíssimo e esse é o menos top. Claro que não. Todos eles têm importância
igualitária, porque um depende do outro. O sistema nervoso ele não vai atuar em nada se não tiver o sistema muscular ou o sistema digestivo para nutrir esse organismo. O sistema muscular não vai agir sozinho se não tiver um sistema esquelético para sustentar esses músculos, para ligar esses músculos. O sistema esquelético não vai funcionar sozinho se não tiver uma cartilagens associadas a esses ossos, e assim para todos os outros sistemas. O plasma ele não entra como célula, ele é uma substância, Débora. Mas a gente tem outros, os sistemas, como eu mencionei, eles são interdependentes, cada um depende do outro ali para sobreviver, tá? Para fazer com que o organismo em si funcione de uma forma excelente. E aí a gente vai começar a primeira parte, que é a histologia. Vai ser bem rápida, igual um foguete da NASA, né? Então a gente vai passar bem rapidão. Aqui é uma coisa bem interessante, né? Quem vai prestar vestibular aí para as matérias, não, perdão, para as áreas da saúde, né? Para as áreas agrárias também, vai ver muito isso que é a histologia. Isso aqui são imagens verdadeiras das células, né? Através de métodos de coloração de imagem, né? Então, por microscopia eletrônica, né? Eletrônica não. Microscopia eletrônica, né? Que a gente tem o tecido muscular, células do tecido muscular, células do tecido epitelial, né? Da pele, tecido conjuntivo que está aí abaixo do tecido epitelial, e um neurônio aqui, né? Uma célula, na verdade que é um gânglio, né? E aqui tá os dendritos, ó, dos neurônios. Isso faz parte do tecido nervoso. E isso aqui são imagens interessantes para a gente olhar, e é interessante que vocês já vão se habituando com elas, tá? Pode cair no vestibular isso aqui também, tá? Então, é interessante que vocês já entendam que a microscopia, ela é uma... Deixa eu ver se alguém mandou lá nos grupos. Minha gata. Aí... Peraí. Não, isso é... Não. E respondendo ao Felipe, não tem nada a ver. Um gênio não tem células a mais que outro. Claro, ele só desempenhou mais as funções do cérebro. Mas não há nenhum estudo que comprove isso. Porque senão você vai dizer que uma pessoa mais inteligente, ela vai ter um cérebro maior que o outro, ou células maiores e melhores que as outras. Não. Tá? A questão celular, ela vai depender, né, da nutrição do indivíduo, da saúde física desse indivíduo e de outros fatores biológicos, tá? Então, né, partindo da microscopia para o estudo básico dos tecidos, a gente vai começar com o tecido epitelial, que é o tecido de revestimento, né? A gente tem a pele como maior exemplo, só que biologicamente a pele ela é um órgão, né? Inclusive é o maior do corpo, né? Algumas pessoas falam, a pele é maior. Qual que é o maior órgão do corpo? É o fígado? Não, é a pele, né? Mas o tecido epitelial, ele não é só a pele, há muito mais tecido epitelial do que a pele. A gente tem epitélio de revestimento, a gente tem epitélio glandular, então a gente tem epitélio ao longo do corpo. A pele é um só, um tipo de tecido epitelial, mas a gente tem a serosa, por exemplo, que é o tecido epitelial de revestimento do trato digestivo, né? A gente tem a mucosa, que é daqui da boca e de alguns orifícios, né? Então, o primeiro tecido epitelial, a primeira classificação do tecido epitelial, ele é denominado de revestimento, porque ele faz isso, ele reveste o corpo. E como eu já mencionei, tem exemplos a mucosa e a serosa, né? De forma geral, o tecido epitelial, ele é avascular, ele não tem vascularização, né? Olha essa parte de cima. E quem é vascularizado aqui é o tecido conjuntivo, por isso que ele está sempre associado, e justamente por isso que o tecido conjuntivo é extremamente importante, porque ele faz essa ponte de vascularização e nutrição do tecido epitelial. Leonardo, mas por que quando a gente se corta, então, sai sangue? Né? Porque abaixo do tecido epitelial a gente tem tecido conjuntivo, e o tecido conjuntivo ele é vascularizado. Né? O que é vascularizado? Ele tem artérias e veias que fazem a vascularização desse tecido. Para que serve a vascularização? Para nutrição.
tá? É, e aí a gente tem aqui na pele, né, a, como eu já mencionei, ela é o maior tecido, né? Maior tecido, não, maior órgão. E na pele a gente tem vários tipos de órgãos receptores, né? Que fazem algumas sensações, né? Como frio, calor, tato, pressão, dor, né? E aqui eu selecionei alguns nomes, né? Receptores de Krause, Ruffini, Merkel, Vater Passini e dentre outros, para vocês tentarem associar um pouco mais sobre para que serve, que nome pode aparecer numa questão, né? Que receptor de Krause, o receptor de Krause está associado à sensação do frio, né? E os demais a recepção de calor e etc. Tá? Então, na pele a gente tem junto ao tecido epitelial, a gente tem receptores que atuam no processo de sensação, né? São receptores com função sensitivas, né? Para atuar em órgãos do sentido, ok? Aí na mucosa a gente não tem esses receptores. Na mucosa é comum a gente ter, tanto na mucosa como na serosa, algumas glândulas, né, que realizam o processo de liberação de saliva, de liberação de enzimas e outras substâncias, para auxiliar no processo de proteção, no processo de digestão, como é o caso da mucosa bucal, e a serosa, né, que faz parte do, do do trato digestivo, né? Ela auxilia no processo de liberação de enzimas, né? A gente tem serosa no pulmão, serosa na cavidade abdominal, que é o peritônio, a pleura, né? Que é aquela pelezinha que reveste não só o pulmão, mas vários órgãos, né? O coração, o fígado e outros órgãos. Só que ele vai levar um nome diferente em cada órgão que tem, mas como exemplo a gente tem a pleura, né? Que é o tecido epitelial que reveste o pulmão, ok? Aí a gente tem, né, dentro dessa classificação de tecido epitelial de revestimento, a gente tem algumas classificações, né? Tecido epitelial simples, tecido epitelial estratificado, tecido epitelial pavimentoso, pseudopavimentoso, né? Por que isso? Porque essa classificação se dá ao formato e à geometria que esse tecido tem, né? Por exemplo, se é simples pavimentoso, né? Ele forma um pavimento, né? E ele é simples porque ele tem apenas uma camada. Agora, um tecido estratificado, ele tem várias camadas de células aqui, ó, né? Assim como esse aqui, ó, tem várias. Espera que alguém solicitou para entrar. Não, a pele, Isabela. A pele, ela tem função, ela tem os receptores que eu mencionei. A serose e a mucosa, elas revestem internamente. A pele reveste externamente, ok? Aí nós temos prismático, quando ele forma esse retângulo aqui, em forma cúbico, né, células em formato cúbico, e por que que ele vai ter esse tipo de caráter, né? Porque ele apresentando essas diferentes configurações, ele é possível identificar o local onde ele se encontra, né? Por exemplo, o simples pavimentoso, eles estão presentes aqui no pulmão, nos alvéolos, né? Por que que é pavimentoso? Porque realiza trocas gasosas. Então, quanto menos tiver é, 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 ai, meu pai do céu. Quanto menos gente, eu esqueci a palavra. Camadas. Quanto menos camada de célula tiver, mais fácil é a troca gasosa com o meio, né? Cúbico nesse formato que está presente nos túbulos renais. Então, para fazer a filtragem do sangue, dos líquidos, é importante que ele tenha uma maior superfície de contato. A gente vai ver que dentro aqui não tem, mas quando a gente viu biologia celular, que a gente estudou a membrana plasmática, a gente viu que existiam na serose intestinal, na mucosa intestinal, na verdade, alguns tipos de vilosidades estomacais, né, que são
estão presentes no intestino, que é para aumentar a superfície de absorção, né? Então aqui ele forma esse túbulo renal para essa mesma semelhante função, né? Para acabar vedando, né? E aumentando a superfície de contato. Aqui na bexiga urinária, estratificado, porque a bexiga urinária ela absorve água também, principalmente quando você não vai muito tempo no banheiro. Por isso que a urina ela sai mais concentrada, porque ela tem menor quantidade de água. Então ela precisa ter várias células, por quê? Porque essas células elas fazem a absorção da água. Então, se eu tivesse uma, a absorção seria menor. Quanto mais células tem, mais absorção a bexiga consegue realizar, né? É, Deixa eu ver, no estômago, aqui eu tenho esse tipo de célula, porque o estômago ele tem a presença do ácido clorídrico, então tem que ser uma célula maior, com uma resistência maior, para garantir uma resistência maior. E assim sucessivamente, né? Aí aqui é simples, uma camada de célula, estratificado, mais de uma camada de célula, e o pseudoestratificado, camadas de células de diferentes alturas, né? Ele não tem elas bonitinhas desse jeito. Esse é o exemplo aqui, ó, de pseudoestratificado, tá? Diferentes alturas, como se não tivesse um padrão entre essas células, ok? Aí a gente chega, né, num tecido um pouco mais complexo, é, que é o tecido epitelial glandular, né? Quando as células do epitélio elas se aglomeram para formar uma glândula. E aqui dentro, né, desse tecido, a gente vai ter a distinção de glândulas exócrinas e glândulas endócrinas, né? Por que elas vão se diferenciar? Essas células, elas vão se diferenciar a partir da liberação do que elas produzem. Uma glândula, ela produz alguma coisa. A glândula salivar, ela produz o quê? Falem aí para mim. Saliva. E o que tem nessa saliva? Quem fala para mim? Baba. Adorei, Cristiano. Baba, exatamente. Enzimas, perfeito. Ela tem enzimas para fazer o primeiro. A primeira parte da digestão, ela acontece na boca. Tem a lipase, tem as lipases, né? Que são enzimas que digerem parte de lipídios e parte de proteínas, né? A gente tem a glândula mamária. O que que a glândula mamária secreta? Água com sal. Sim. Alguns sais minerais que o, o Felipe mencionou. E a glândula mamária? O que que a glândula mamária produz, gente? Eu tô ficando assustado que ninguém respondeu ainda. Leite materno, colostro, leite materno. Ela produz isso. Vamos pensar em outra glândula. Deixa eu ver. O testículo produz o quê? Suco de uva, seria bom. O que é? A glândula mamária, se ela produz só leite, a função primordial é a produção de substância nutritiva. Exatamente. No testículo é produzido o espermatozoide. Então, cada glândula ela vai produzir alguma coisa. Pode ser um hormônio, pode ser uma enzima, pode ser um gameta, né? Vai depender da localização e a função dessa glândula, né? É, Aqui, ó, uma glândula que a gente esquece é o pâncreas, né? É uma glândula que ele está associada ao trato digestivo, né? E aí a gente vai ter endócrina e exócrina. Qual que é a diferença? A exócrina, ela vai eliminar a, a substância que ela produz ou para fora do corpo, né? Ou para fora da corrente sanguínea, né? Para fora do tubo digestivo, por exemplo, né? Então, um exemplo delas é as sudoríparas, salivares, sebáceas, as gástricas e as glândulas entéricas. O que são glândulas entéricas? São glândulas do sistema digestivo. As glândulas lá do intestino delgado, do estômago, essas são glândulas entéricas, tá? E as endócrinas, elas são aquelas que eliminam as secreções diretamente no sangue, na corrente sanguínea. Então, são todas as glândulas que produzem hormônios, a hipófise tireoide, a paratireoide, suprarrenal, deixa eu lembrar outras glândulas,
a pineal, né, e tantas outras, que elas vão, a substância que elas produzem, elas vão ser direcionadas ao sangue, né? Além disso, a gente tem glândulas que são mistas, que elas podem tanto secretar substâncias no sangue ou substâncias que vão para o trato intestinal, que daí vão ser entendidos como entéricas ou gástricas, né? Por exemplo, o pâncreas, ele vai secretar o suco pancreático lá no duodeno, no estômago, e a insulina e o glucagon, que são hormônios importantes para o carregamento de outras substâncias, diretamente no sangue, né? Então é interessante que a gente saiba dessas questões. Exócrinas para fora do corpo, né? Vamos entender, eu coloquei aqui fora do corpo e no interior do tubo digestivo, mas vamos entender como fora do sangue. Elas vão liberar que não seja no sangue, tá? As endócrinas somente no sangue, ok? Aí aqui tem a exemplificação, né, da formação de uma glândula, né? Mas eu não vou explicar esse esquema aqui, que ele tá até um pouquinho complexo. Mas é só a formação de uma glândula e da diferenciação das células epiteliais para as células que produzem, que são células, elas se tornam células excretoras de substância, ok? Então, beleza. Aí aqui, ó, né, novamente uma microscopia, a glândula hipófise, né, aqui as glândulas no intestino, que elas secretam algumas substâncias, né, a digestão ocorre, a liberação de enzimas, ela ocorre ali parte no estômago e parte no intestino. Aqui a glândula salivar, que ela secreta algumas enzimas também, né, diluídas na saliva, e aqui no estômago que ela vai liberar principalmente ácido clorídrico e algumas outras enzimas, ok? É, tá. Deixa eu voltar aqui. O Eric, por que em alguns casos as mulheres sentem dor quando amamentam se é só o leite que a glândula produz? Porque pode ter alguma doença, mastite, por exemplo, que é uma inflamação da glândula, né? Mas a glândula mamária, ela produz leite, tá? A dor, ela vai estar associada a alguma infecção, alguma doença, né? Alguma coisa que esteja prejudicando a glândula. Mas a dor não é associada à produção da substância em si, ok? Mas ó, casos comuns em mulheres, né, é mastite. O povo acha que mastite dá só em vaca, mas não dá só em vaca, né? Como em vaca, o pessoal desse sítio sabe, decora o que é uma mastite porque dá muito em vaca, né? Mas pode dar em mulheres também, ok? Qualquer ser que tenha glândula mamária é suscetível a ter mastite. Aí a gente chega no tecido conjuntivo, que é um tecido gigantesco, né? Que tem o tecido adiposo, o sangue, o tecido fibroso, cartilaginoso, ósseo, né? O tecido conjuntivo frouxo, o tecido conjuntivo denso. Então, o tecido conjuntivo, ele abrange uma gama de outros subtecidos, né, vamos chamar assim, e com inúmeras células específicas. Então, ele é um tecido gigantesco, né? E ele lembra quando a gente estudou lá a endoderme, a mesoderme e a ectoderme, né, que são os três folhetos embrionários que alguns seres vivos têm, alguns animais têm. Quem tem os três folhetos são chamados de triblástico, quem não tem são chamados quem tem dois são chamados de diblástico, né, e quem não tem nenhum, não tem nenhum, né. Então aqui nós somos triblásticos, então a gente tem a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. E o tecido conjuntivo ele é formado pela mesoderme, que é o tecido do meio lá, tá? Que organismos diblásticos não têm. E nesse tecido há muitas substâncias intercelulares. O que é uma substância intercelular? Que ela está entre as células, tá? Então, ali na porção extracelular vai ter uma substância intercelular. Vamos olhar para o sangue. Alguém se arrisca a me dizer qual que é a substância intercelular do sangue? Eu vou dar uma dica. Alguém já falou aqui no chat. Qual é a substância intercelular do sangue?
Plasma. O plasma é a substância intercelular do sangue. Aí a gente tem em outros lugares, né? Aqui, por exemplo, tecido conjuntivo frouxo, a gente tem ácido hialurônico. No tecido cartilaginoso, a gente tem um outro ácido que é um nome bem complexo. E a gente vai ter, né, essa substância intercelular, ela é uma substância amorfa. O que que é isso? Ela não tem forma, né? Substância amorfa é isso aqui, ó, né? Uma célula, ela tem uma forma. O plasma sanguíneo, ele não tem forma, ele é um líquido, na verdade, ele é um plasma, né? Não é água, é um plasma, ele é um pouco, é uma composição diferente e ele está entre o sólido e o líquido. É um pouco complexo, por isso o nome de plasma. E vai ter fibras presentes, principalmente no conjuntivo fibroso, no cartilaginoso, no tecido conjuntivo frouxo, né? E essa fibra pode variar entre fibra colágena e fibra elástica, né? Que elas vão depender da composição que ela é formada, né? Então, por isso que a gente tem elástico, que ela é composta por elastina, e fibras colágenas, porque elas são compostas por colágeno, tá? E elas, variados, né, tipos celulares que vão desempenhar. Tem os condrócitos, que são células lá do tecido cartilaginoso, tem osteoblácitos, osteocistos, a gente tem todas as que vocês citaram do sistema sanguíneo, a gente tem os adipócitos no tecido adiposo, então a gente tem uma gama de células, né? No tecido conjuntivo é o tecido que mais apresenta diferenciação celular, ok? E a gente pode diferenciá-los em conjuntivo frouxo, denso modelado e conjuntivo denso não modelado, tá? Então são 3 diferenciações. Assim como no tecido epitelial a gente tinha 2, né? Que é epitelial glandular. Na verdade, né? A gente tinha epitelial de revestimento, a gente tinha 3, né? Que era simples, pavimentoso e pseudopavimentoso. Aqui a gente vai ter a diferenciação em 3: conjuntivo frouxo, denso modelado e denso não modelado, ok? Aí a gente tem o conjuntivo frouxo, né? Frouxo porque ele possui muita substância amorfa, ou seja, ele tem muita substância entre as células, né? E como eu mencionei para vocês, o ácido hialurônico, né? Ele é uma substância amorfa que está presente no conjuntivo frouxo, né? E ele tem poucas fibras. Nesse tecido a gente vai ter células típicas, os fibroblastos, né, os plasmócitos, os macrófagos, né, as fibras reticulares e aqui algumas células adiposas que elas vão fazer o processo de armazenamento de nutrientes, né. Aqui tem um uma caixa especificando a função de alguns desses tecidos, né? Fibroblastos, né? Como o nome já diz, fibroblasto produz fibras, né? Nesse caso aqui, fibras de colágeno, né? Adiposos, já mencionei para vocês, armazenam gordura em forma de triglicerídeos. Plasmócitos, elas produzem anticorpos. Leucócitos, elas são alguns outras células do tecido não, do sistema imunológico, e os macrófagos também fazem parte do sistema imunológico, tá? E a função principal desse tecido, né, do conjuntivo frouxo, é dar suporte aos demais tecidos. Então, o tecido conjuntivo frouxo ele vai estar associado a outros tecidos: tecido muscular, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido epitelial e assim para alguns outros tecidos, né? Então, ele vai dar suporte àquele tecido. Por quê? Porque, como a gente já falou antes, o tecido epitelial, por exemplo, ele não é vascularizado. Então, quem vai fazer a nutrição daquele tecido? O tecido conjuntivo frouxo, né? Então, ele tem funções importantíssimas. Aí a gente tem o tecido conjuntivo denso. Diferente do conjuntivo frouxo, esse aqui ele tem pouca substância amorfa, né? E bastante fibras. Vamos fazer uma coisa para lembrar. Frouxo por quê? Né? Vamos imaginar que frouxo porque ele tem muita água, né? A substância amorfa, ela não é água, mas a gente vai usar a palavra água para entender que ela tem mais substância amorfa do que fibras, tá? Então,
né, ele tem mais amorfa do que fibras. O conjuntivo denso, ele é ao contrário, ele tem mais fibras e menos substância amorfa, portanto, ele é mais denso, tá? Por isso a questão do nome, né? Nesse caso, a gente vai ter muita fibra colágena e a gente olhou aqui, ó, por exemplo, né? Esse tecido conjuntivo denso, ele é olhado como tecido conjuntivo fibroso, né? Por quê? Porque ele tem muita fibra, principalmente a fibra colágena. É, e dentro desse tecido, a gente tem dois subtipos. Ai, mas quanto tecido, quanto subtipo de tecido, quanta coisa para decorar. Pois é, nem me fale, né? Então a gente vai ter dois aqui, né? O primeiro que é o modelado, que a gente vai ter lá nos tendões, onde estão os tendões associados ao sistema muscular, né? São eles que fazem a questão eles não, né? Eles auxiliam na ligação do tecido muscular com os ossos, né? E o não modelado que vão formar a cápsula de alguns órgãos, né? Que é algo semelhante à pleura e o cardio. Ai, meu Deus. Não, não é miocárdio, esqueci o nome. Deixa eu olhar aqui rapidão. Cadê? Pericárdio, né? Semelhante ao pericárdio. Pericárdio, mas diferente desses dois, do pericárdio e da pleura, eles são constituídos por tecido epitelial. A cápsula que reveste o rim e o fígado, ela faz parte do tecido. As células são de conjuntivo, né? Conjuntivo denso modelado, ok? Aqui uma microscopia novamente. Olha só, o branco aqui, ó, ele é a substância amorfa. E o rosa, ele é a substância, as fibras, tá? Como que é essa coloração natural dele? Não, a coloração, isso aqui é através do método de coloração, assim como o roxo, ele não é a coloração original desse tecido. Aí aqui nós temos vários tecidos, olha que interessante, tecido epitelial, o tecido conjuntivo frouxo, né, e o tecido conjuntivo denso não modulado aqui, ó. Comparem, né, aqui a gente tem, né, pouca substância, poucas fibras, olha o tamanho das fibras que pequena nessa região aqui, ó, e olha o tamanho das fibras nessa região aqui, ó, né, a maior parte de fibras. Ah, Leonardo, mas olha quanto coisa branca tinha, né, que são as substâncias amorfas. Não é que ele tem muito, ele tem pouca substância amorfa comparado ao conjuntivo frouxo. A grande questão aqui é que ele tem muitas fibras, fibras muito grandes, né? Então aqui nessa microscopia a gente consegue ver a diferença entre o conjuntivo frouxo e o conjuntivo denso não modulado. E o tecido epitelial aqui, ó, que é o tecido de revestimento, tá? Ah, Leonardo, onde que é isso? Eu não sei, né? Eu peguei essa imagem da internet e eu não sei exatamente onde é. Pode ser que seja no intestino, pode ser que seja na pele, né? Vai depender. Se fosse uma microscopia um pouco maior aqui, numa imagem um pouco maior, a gente conseguiria ver outras estruturas para daí identificar, tá? Mas não é o caso de agora. E aí o tecido cartilaginoso que também faz parte do tecido conjuntivo, né? Esse tecido ele vai ser encontrado em vários lugares, né? Aqui nas orelhas, no nariz, aqui na traqueia, nos discos intervertebrais na nossa coluna, e nas articulações que estão entre os ossos, né? Aqui, ó, né? No pulso a gente tem articulações, entre os dedos a gente tem articulações. O que liga não, né? O que une um osso ao outro, galera, é cartilagem. Os ossos, eles não são assim, ó, um encostado no outro, porque se eles fossem encostados no outro, eles iam causar muito atrito, e isso iria acabar desgastando o osso e causando uma dor desgraçada, tá? Então a gente tem cartilagem, né? A gente vai ter inúmeras não, né? Algumas considerações sobre cartilagens. Cartilagem capsular, cartilagem sinovial, mas não é o caso da nossa aula, tá? Peraí, só um momento. O que a gente precisa saber é que dentro do tecido cartilaginoso, as células que estão presentes são dois, os condrócitos e os condroblastos, né? Qual que é a diferença? O condroblasto, ele vai ser a célula que vai produzir
as fibras da cartilagem, né? E o condrócito, eles são células que eles vão fazer a degradação dessas outras células. E aqui, ó, como tecido conjuntivo, ele tem substância amorfa. E a substância amorfa dentro desse tecido é o ácido condroitinosulfúrico, né? Porque ele é um ácido específico do tecido cartilaginoso, tá? Condro, galera, na biologia, quer dizer cartilagem, tá? Lembrem de várias palavras. Lembra dos condrictes, né? Os peixes cartilaginosos, né? Condrictes porque cartilagem, tá? Então, tudo que vem com condro quer dizer que ele é formado por cartilagem, ok? E as funções desse tecido é sustentação, né? Como no caso das orelhas aqui do nariz, elasticidade, resistência à tração, né? No caso do sistema no caso da associação com o sistema esquelético e auxiliar principalmente na movimentação, né? Os ossos em si, eles não conseguem articular, né? As articulações, elas são formadas por cartilagem, né? E uma informação que eu acabei esquecendo, esses tecidos, eles não são nem inervados e não são vascularizados, tá? Por quê? Porque esses tecidos, eles se nutrem de forma isolada, né? Eles acabam produzindo as próprias substâncias para se nutrir. Então, por isso que eles não são inervados, eles não têm nervos, né? Células do sistema nervoso entrando nesse tecido, e nem células do sistema, e nem as veias e as artérias, ok? Aqui, um esquema sobre as cartilagens, né? Cartilagem hialina transparente com muita substância amorfa e poucos condrócitos. Cartilagem fibrosa com muitas fibras, né? E cartilagem elástica com muito elastina, fibras elastinas e aqui fibras colágenas, tá? Aqui microscopia, ok? E o tecido ósseo, eu acho muito legal essa questão do tecido ósseo. Ele tem inúmeras funções, né? A primeira, sustentação, né? Parte na movimentação, e algo que perdão. E algo que muitas pessoas não sabem é a produção das células sanguíneas. As células sanguíneas, elas são produzidas nos ossos largos, como o fêmur, né? Principalmente o fêmur. Eles produzem os eritrócitos, as hemoglobinas, as hemácias e algumas células do sistema imunológico também, ok? Glóbulos brancos. Glóbulos vermelhos são as glanulares. Glóbulos brancos são todas as que participam do sistema imunológico, ok? Esse sistema, ele é vascularizado, né? Esse tecido, perdão, ele é vascularizado, né? A gente tem tanta inervação, né? Quanto artérias e veias entrando dentro dos ossos, né? E como células tipo, a gente tem osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. Osteoblastos vão produzir as células do tecido ósseo. Osteoclasto, né? Ele vai, quando quebra um osso, né? E ele cresce de forma errada, os osteoclastos vão lá e vão tentar absorver essa parte criada de forma errada, tá? E o osteoblasto, ele vai produzir. Quando você quebra o osso e ele racha, quem vai atuar nessa parte é o osteoblasto, ok? Ele vai produzir as células ali para fazer a matriz óssea, ok? Aqui a gente tem extremamente alta reserva de cálcio, né? São substâncias importantíssimas para o tecido ósseo, né? E a gente tem estruturas bem caracterizadas, que é os canais de Harvers, e tem outro canal, que eu esqueci o nome, que está logo aqui, deixa eu ver. São dois tipos de canais, Volkmann, tá? Ele é na posição horizontal e o outro é na posição vertical. Canais de Volkmann
e canal de Harvard, tá? Mas eles são para fazer nutrição, entrada e saída de vasos sanguíneos, né? Só para isso, ok? Aqui, ó, a questão de um osso, né? Esse é um osso longo, o fêmur, e a gente tem medulas, né? Medula amarela e a medula vermelha. A medula vermelha é onde são produzidas as células, e a medula amarela são onde são produzidos. Produzidos não, onde há depósito de gordura, né? Aí chama-se de medula óssea, né? Porque é o interno do osso. A gente tem a medula espinhal, que daí a passagem, né? A passagem não, o que liga o sistema periférico ao sistema nervoso central, ok? Vocês não estão falando nada no chat, parece que caiu tudo aqui, mas enfim. E como eu já mencionei, a gente tem duas estruturas, que são os canais de Harvard e os canais de Volkmann, né? As funções são semelhantes, o que muda é a distribuição, né? Um é assim e o outro é assim, tá? Por quê? Porque um pesquisador descobriu o assim e o outro pesquisador descobriu o assim. Nada mais que isso, ok? E como eu mencionei, função, né? São canais que passam as células nervosas e os vasos sanguíneos, né? Microscopia para vocês darem uma olhada. Esse material já está lá no site, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, né, acompanhar e quiser entrar no site, fica à vontade. É o mesmo material, eu não alterei nada, ok? Aí, como eu mencionei para vocês, tecido hematopoético, ele é o tecido sanguíneo, e a formação inicial dele é lá no tecido ósseo, tá? Na medula óssea vermelha, né? Pessoas que têm leucemia e precisam fazer transplante de medula, é essa medula, são transplantes de medula óssea que vão fazer. Aí vai depender do osso que é extraído a medula. Pode ser medula do fêmur, pode ser do sacro, vai depender do osso onde está comprometida a produção das células sanguíneas, tá? Então, a gente tem a produção lá na medula óssea, a produção de células troncos, que são células hematopoéticas. A gente já viu isso quando falou de poríferos. São células que elas não são diferenciadas, elas são uma coringona ali, e ela pode se diferenciar em qualquer célula. Mas, nesse caso, essas células elas vão se diferenciar apenas em células que fazem parte do sistema ósseo, que são as células, né? Os glóbulos vermelhos ou os glóbulos brancos, né? Que ela vai poder se diferenciar, né, em células mieloides e células linfóides, tá? Células mieloides vão dar origem a todas as células que a gente chama de granulares, né? Granulares não, granulares, tá? Que são os eosinófilos, basófilos, neutrófilos, as hemácias e as plaquetas, que vão, né? Eosinófilos, basófilos e neutrófilos estão associados também ao sistema imunológico, mas não fazem parte dos linfócitos, ok? E as células principais que a gente tem, que são as hemácias, que tem a substância que dá o caráter vermelho, que é a hemoglobina, né? E as plaquetas que fazem função de... meu pai do céu. Elas são células que elas evitam o... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome. A estancagem do sangue, né? Elas são substâncias que elas se unem e elas vão vedar, né? Imagine que você se cortou, quem vai fechar aquele ferimento e evitar que você morra de hemorragia são as plaquetas, tá? A coagulação, perfeito, né? Aí, uma vez no vestibular da UFPR, caiu uma questão muito legal que falava sobre uma doença chamada hemofilia, né? Que é uma doença que a pessoa não produz plaquetas. Então, se ela tem um cortezinho, ela pode morrer de hemorragia, porque aquele corte não vai se curar tão fácil, o sangue não vai coagular, né?
porque ela não tinha plaquetas. E caiu uma pergunta que explicava uma nova tecnologia, que eram plaquetas artificiais, e daí a pergunta era, qual doença, né, essa nova tecnologia pode ser aplicada? E uma delas era a hemofilia, né? Então, o que eu quero com isso? Que a partir da célula, né, saber qual é a importância dela no organismo. Plaquetas trabalham na parte de coagulação sanguínea. Se não tem plaqueta, uma pessoa que não tem plaqueta, ela vai ter alguma doença associada à falta de coagulação sanguínea. Qual doença será que é? Qual o problema pode dar pela falta de coagulação sanguínea? Uma hemorragia, né? No caso de uma doença, a hemofilia, né? Então, são coisas que vocês precisam acabar ligando, né? É, e o que eu ia falar mais? Deixa eu ver. Uma vez, por exemplo, mulheres que nasciam hemofílicas, né? Hemofilia é uma doença ligada ao sexo. A gente viu em genética, que é uma doença ligada ao sexo, ela vai estar ligada ou ao gene X ou ao gene Y, então ela pode ser mais expressada em mulheres ou mais expressada em homens, dependendo do que a gente está falando, tá? A hemofilia, ela é uma doença ligada ao sexo, e uma vez mulheres que tinham hemofilia, elas morriam, né? Não tinha tratamento e elas acabavam morrendo porque elas menstruavam todo mês e quando elas começavam a menstruar, não parava mais e elas acabavam tendo hemorragia e morrendo. Hoje em dia há um tratamento específico, né, para mulheres hemofílicas, para evitar que elas tenham hemorragia e acabem morrendo, ok? Aí, o sangue, né, de forma geral, a gente falou da produção das células, mas a gente não falou do sangue. Além das células, né, ele é um tecido que conjuntivo. Então, além das células, ele vai ter substância amorfa. No caso aqui, ó, a gente vai ter o plasma, que é essa substância amorfa, e o que a gente chama de elementos figurados, que são todas as células que fazem parte do sistema sanguíneo, tá? Como a gente já mencionou as outras células, ok? Tecido adiposo também é tecido conjuntivo, e ele constituído pelos adipócitos, tá? Que são as células específicas do tecido adiposo. Função, armazenamento de gordura. Aqui vai ter uma diferenciação de tecido adiposo branco, tecido adiposo marrom, né? E que eles têm maior depósito de triglicerídeos, né? Ele vai ter uma diferenciação da formação do triglicerídeo. A questão é que eles vão ter funções diferentes, né? Por exemplo, tecido adiposo branco, produção de calor e armazenamento de energia, por exemplo. E tecido adiposo marrom, a produção de calor, né? Perdão. A gente vai ter a diferenciação aqui, tecido adiposo branco e tecido adiposo marrom. O tecido adiposo branco, armazenamento de energia, e o tecido adiposo marrom, ele vai ter a produção de calor, ok? Aqui a gente tem maior concentração de triglicerídeos, ok? Essa regulação térmica, essa produção de calor realizada pelo tecido adiposo branco, ela está presente só nas aves e nos mamíferos, porque elas são o quê? Elas são, quem faz regulação térmica são somente as aves dos mamíferos. Organismos que são ectotérmicos, como os peixes, os anfíbios e os répteis, eles não vão ter essa função no tecido adiposo deles, somente armazenamento de energia. E é claro, né, proteção contra choques mecânicos, né? Quem é magricelo como eu não tem. Se eu levar um tapa, já prejudica o meu. Pode quebrar um osso na hora, pode prejudicar as células musculares, porque eu não tenho tecido adiposo para revestir isso, ok? Aí acabou o tecido conjuntivo, a gente começa no tecido muscular, né? Ele é bem rápido, né? Porque a gente não tem como falar sobre todos os músculos, né? O tecido muscular e o sistema muscular é bem rápido, porque não tem como eu ficar falando dos mais de 200 músculos presentes no corpo, tá? Mas, de forma geral, o tecido muscular, assim como o conjuntivo, ele também é formado pela mesoderme, tá? Nesse caso. Nos casos de organismos de animais
diblásticos, a musculatura deles vão ser desenvolvidas a partir da endoderme, tá? Nesse caso, no nosso, que somos triblásticos, é originada a partir da mesoderme, né? Células específicas desse tecido, a gente tem as fibras musculares contráteis, né? E principalmente a questão da presença de duas proteínas que vocês têm que ter na testa o nome dessas proteínas, que é a quitina e a miosina, que são as proteínas que elas fazem a contração e o relaxamento das fibras musculares. Mas para que será que essa contração e relaxamento ele é importante? Para a movimentação, seja o nosso caminhar, seja o batimento cardíaco, seja a movimentação do intestino ou do estômago, a movimentação do útero para o processo de menstruação ou para o processo de parto, qualquer musculatura, qualquer movimentação, muscular, ela é realizada pelas proteínas actina e miosina, que são juntinhas ali, né? E a gente tem a divisão, como a gente teve nos outros tecidos, em três: tecido estriado esquelético, tecido estriado cardíaco e tecido liso. O tecido muscular esquelético, de forma geral, ele é encontrado nos músculos, né, de movimento, né, e são compostos por fibras musculares esqueléticas, né, nesse formato aqui, ó. As funções desempenhadas por esse tecido, elas são as contrações rápidas e voluntárias, são aquelas que a gente pensa para fazer. Ui, abri a mão, fechei a mão, eu pensei nisso, eu não abro a mão e fecho de forma involuntária. Qual que movimentações voluntárias que a gente tem, involuntárias, aliás, que a gente tem no corpo, né? Todo o trato digestivo, né, a passagem do intestino ali do estômago para o intestino, ele é involuntário. Eu não penso a hora que eu vou passar o alimento do estômago para o intestino e do intestino grosso para o intestino delgado. Eu não penso, né? Eu não penso quando meu coração vai bater, quando os meus pulmões quando vão se inflar ou vão expirar. Ai, Leonardo, mas às vezes a gente consegue controlar a respiração. Claro, a gente tem o controle da respiração, mas quando a gente está dormindo, a gente não tem o controle da respiração. Porque se a respiração e os batimentos cardíacos, eles fossem movimentos exclusivamente voluntários, a gente nunca poderia dormir, tá? Então, a tecido esquelético só está presente onde a gente realiza movimentações exclusivamente voluntárias, tá? E nesse caso, galera, há fusões das células, olha isso. Aqui, ó, isso aqui não é uma célula, são várias células, só que elas são fusionadas para a formação das fibras musculares, ok? E esses núcleos, eles são mais superficiais do que internos. Aí a gente tem o tecido muscular cardíaco, que, como o nome já diz, ele é encontrado no coracebo, e a gente tem as células são anastomazadas. O que é isso? Olhem isso aqui, ó. Uma célula aqui, ó, ela tem um caminho, um corta-caminho que liga a outra. Aqui ligou, aqui ligou, aqui ligou. Isso é uma anastomização, que são quando as células elas são ligadas entre si, tá? Esse tecido, ele é basicamente responsável pela contração também rápida, só que involuntária. Então, o meu coração, ele bate lá 120 vezes por minuto, mas não é porque eu fiquei ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Não, né? A gente não ia conseguir, você não ia fazer mais nada no dia, se você tivesse que controlar quantos batimentos você tinha por minuto, tá? Então, ele é contrações involuntárias. E o tecido muscular liso, ele também contrações involuntárias, só que ele é contrações lentas, e ele não é anastomizado. As células, elas não são fusionadas, olha a diferença, né? Elas não são anastomizadas e tampouco fusionadas. Olha como, ó, esquelético por quê? Porque ele é fusionado, né, núcleos superficiais, e ele tem como se fosse esses anéisinhos, né? O estriado, né? Estriado, aliás, por causa desses anéisinhos. O estriado cardíaco,
né, anéis aqui, ó, e anéis aqui, ó. Estriado cardíaco, ele tem a anastomização das células, e o liso, ele não tem nada disso, eles são células normais ali, ó, cada uma sendo cada uma, vizinhas uma das outras, e elas são responsáveis pela contração lenta e involuntária. Por que lenta e involuntária? Porque, diferente do cardíaco e da movimentação do coração, né, dos batimentos cardíacos e da locomoção, o processo de gestão, ele é extremamente lento. Então, as células musculares, elas não podem fazer isso aqui, ó. Porque senão a gente não ia conseguir absorver nada de nutrientes. Então, a gente precisa que a musculatura, ela realize uma movimentação mais lenta. Isso aqui foi rápido demais. Ela é lenta como se, nossa, eu levasse 1 hora para abrir toda a mão, tá? Por isso que ela tem essa conformação. Beleza? Não dá para falar muita coisa além disso, porque o tecido muscular, o tecido e o sistema, eles são compostos por inúmeros músculos. Tem o bíceps, tríceps, quadríceps, tem esqueci outros músculos, mas tem vários outros tipos tem o trapézio, eu sou péssimo para lembrar o nome de músculo, mas tem os músculos abdominais, tem os músculos intercostais, então tem um monte de músculo. Não, não só a digestão. O músculo liso está no útero, por exemplo, na maior parte dos demais órgãos, tá? Mas estriado cardíaco é só no coração, estriado esquelético na maior parte dos músculos associados ao sistema esquelético, tá? Nos músculos lá que a gente estuda, nos músculos superficiais, tá? Nem lembro o que eu tava falando. Não lembro o que eu tava falando. O que eu tava falando? Antes de eu responder a pergunta da Isa. Não lembro, gente, o que eu tava falando? Dos músculos. Ah, verdade, dos músculos. Então, não tem como a gente falar sobre todos os músculos. Eu precisaria de umas 20 aulas para a gente citar todos os músculos. Os músculos em si, vocês vão só estudar se vocês entrarem numa veterinária, em áreas da saúde ou das áreas biológicas, tá? Sistema nervoso, o tecido nervoso, né? Esse tecido é originado pela ectoderme, tá? Mesmo tecido que origina a pele, o tecido epitelial, tá? Mesmo e a célula principal é o tiozinho chamado neurônio, que muita gente fala, você tem um neurônio só, você não tem neurônio nenhum, mas não, a gente tem vários neurônios. A diferença é que a gente pensa, e alguns não pensam direito, mas eles ainda têm neurônio, só não usam direito, tá? A função primordial desse tecido, da célula em si, é controlar toda a bagaceira do corpo. Tudo é controlado pelos neurônios. O músculo mexe, é controlado por um neurônio. Mas, Leonardo, você acabou de falar que a gente não controla o coração, os batimentos cardíacos. A gente não, querido, mas o senhor neurônio, sim. Eu não controlo o neurônio, é o neurônio que me controla, tá bom? Então, esse controle, ele é realizado através de transmissão de impulsos, impulsos nervosos, né, impulsos elétricos, e eles passam por toda essa questão desse circuito neural, né? Ah, mas esse neurônio, ele tá aqui no cérebro e essa parte tá lá no meu pé? Não. Existem dezenas de neurônios que estão daqui da cabeça até a ponta do pé, que estão se ligando no outro, formam gânglios, que é onde há a concentração do corpo celular do neurônio, né? Aí os nervos são os axônios e são os dendritos, né? E assim, né, mais especificamente ao longo do corpo, na distribuição do corpo. Mas sim, os neurônios estão presentes em várias partes do corpo.
ok? E a gente tem outras células que fazem parte do sistema nervoso, né? Embora o protagonista seja o neurônio, a gente tem outros células coadjuvantes, né? Não coadjuvantes, elas são importantíssimas, né? Mas como, por exemplo, os astrócitos, os oligodendritos, a glia, a microglia, né? Que são células que auxiliam na transmissão dos impulsos nervosos. Aí, Leonardo, qual que é a função do astrócito? Qual que é a função do oligodendrócito? Qual que é a função da glia, da microglia, né, da bainha de mielina? Auxiliar no processo de transmissão nervosa. Vai ter algumas coisas específicas de cada um? Vai ter, mas isso vocês não precisam se preocupar agora, ok? Sim, tem várias outras células, mas que a gente vai estudar isso no, no ensino superior, tá? Débora, você não está falando do sistema nervoso, né? Você está falando do músculo, no caso. Ah, tá, ok. Sim, tem nomes desgraçados. Ok. Ah, tá. Perdão, achei que você tinha falado associado ao sistema nervoso, que eu só vi agora. Mas sim, tem uns nomes que parece que é um xingamento para mãe, né? O nome de músculo. Mas vocês não precisam lembrar. Assim como vocês não precisam gravar a função do oligodendrócito, por exemplo, ou do astrócito. São células que auxiliam no processo de transmissão do impulso nervoso. Como é que é feito isso, né? Através de neurotransmissores, que são substâncias que são secretadas por algumas células aqui do sistema nervoso, né? E que têm receptores que recebem esses neurotransmissores. Ah, mas como que atua esses neurotransmissores? Depende da informação que está sendo transmitida. Se é uma informação para dar um chute na cara de alguém, é um tipo de neurotransmissor. Se é a informação para reproduzir, é um outro tipo de neurotransmissor. Se é para alimentação, é um outro tipo de neurotransmissor. Se é a falta de neurotransmissores, pode causar doenças, né? A falta de hormônios associados à produção desses neurotransmissores pode causar doenças, tá? Ok, é isso que você precisa saber do tecido nervoso. E olha que legal, a gente chega nos sistemas. O que é o sistema? É quando vários órgãos que têm como função desempenhar. Perdão, vou cancelar o que eu falei e vou voltar. Um sistema é quando a gente tem vários órgãos, tecidos e células específicas que trabalham, né, em prol de alguma coisa. Imagina que a gente tenha lá várias pessoas, né? E todas elas trabalham num sistema, né? No administrativo de um banco. Né? Elas fazem parte daquele sistema. Todas elas estão trabalhando para o prol financeiro. Né? A mesma coisa, sistema. Eu vou ter aqui no sistema digestivo. Eu vou ter o fígado, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado, eu vou ter a boca, eu vou ter o esôfago, a boca aqui em cima, tá, gente? Eu vou ter a boca, eu vou ter a laringe, eu vou ter o ânus, deixa eu ver o que mais eu vou ter. O pâncreas, deixa eu ver quem mais, não lembro agora. Mas a vesícula biliar, né? Eu vou ter vários tecidos, órgãos que eles vão trabalhar para alguma coisa, ok? Mesma coisa no circulatório, no nervoso, no respiratório, no muscular, no esquelético. Só que aqui a gente vai dar uma olhada. Nesses dois, em especial, a gente não vai conseguir falar sobre cada osso, sobre cada músculo, porque daí é muita coisa, ok? Então, o primeiro deles é o sistema que é mais gostoso, que é o sistema digestivo, que é o sistema responsável pela nutrição, né? Por ele que a gente come. Eu adoro comer, né? A pessoa que não gosta de comer, para mim, ela não é gente. A pessoa que não gosta de comer, não gosta de fofoca, eu desconfio, né? Porque todo ser humano tem que gostar de fofoca e de comer, né? Então, eu olho o sistema digestivo com bons olhos. E o sistema digestivo,
A gente viu lá em zoologia que existe uma questão, quando você fala em sistema digestivo, que é o sistema digestivo completo e o sistema digestivo incompleto. Alguém conseguiria especificar para mim rapidamente? Deixa eu ver se eu não coloquei aqui. Opa, voltei aqui, antes que vocês vejam. Quem consegue me dizer qual que é a diferença do sistema digestivo completo e sistema digestivo incompleto? Fala aí rapidão, enquanto isso eu vou responder minha irmã, que ela tá perguntando. Que hora que eu acabo a aula, porque ela quer dormir. Eu vou chorar, ninguém falou nada. Depende. Melhor é isso. Como assim ausência de anos? Tem vários animais, tem vários animais que não têm anos e que têm o sistema digestivo completo. Não. Está relacionado com o. Também não. Olha, vocês faltaram na aula de zoologia. O professor de zoologia de vocês é péssimo. E sou eu. Olha que ódio. Não. O sistema digestivo completo é aquele que inicia numa boca, num orifício e termina num orifício diferente. Pode ser pode ser num ânus, como o Cleiton mencionou, pode ser numa cloaca, pode ser num poro urogenital, vai depender do tipo de organismo que a gente está falando. Répteis, por exemplo, não tem ânus, tem cloaca. Aves não tem ânus, tem cloaca. Mamíferos têm ânus, não tem cloaca, tá? É... Ai, desculpa, Diego, então, né? Mas eu tenho que cobrar, senão, né, vocês vão sair daqui sem aprender nada. Então, o sistema digestivo completo, ele começa, no nosso caso, ele começa na boca e termina no ânus. Mas ele o orifício que o alimento entra é diferente do orifício que sai o dejeto, que sai os produtos finais do processo digestivo. Nos quinidários que vocês mencionaram ali em cima, o sistema ele é incompleto. Por quê? Porque ele secreta, né? Na verdade, é, ele secreta. Não, não é secreta a palavra correta. Ele dejeta os resíduos através da mesma cavidade que ele ingere o alimento, né? Isso, perfeito, Isa. É isso mesmo. O, e aí a gente não, né? Deus que me defenda. A gente come aqui pela boca, né? Ingere o alimento por um lado e a tendência é que ele saia por outro, né? Com exceção quando você chama Hugo, né? Mas não é o caso comum. Então ele entra por um buraco e sai por outro buraco, né? Há animais que não têm o sistema digestivo completo, como os quinidários, ok? Então, beleza. Olha que lindo isso. A gente tem a boca, que o iniciando, né? O início do sistema digestivo é a boca, né? E o final, em nós, é o ânus, né? E a gente tem vários órgãos aqui, né? A gente tem o esôfago aqui, que é o canal que leva o alimento até o estômago em si, e aqui, ó, nessa parte do estômago, a gente tem as glândulas associadas, a gente tem o pâncreas, a gente tem a vesícula biliar, né? A gente tem o fígado, e a partir do momento que sai do estômago, olha que lindo, ele entra no intestino delgado. Por que delgado? Porque ele é bem fininho e bem comprido, né, e extremamente grande, muito maior do que o sistema digestivo grosso, e depois ele se torna intestino grosso, e por fim ele vai sair no reto aqui, ó, né, e no ânus aqui, que daí vai liberar lá no processo né, totozito, ok? Aí eu coloquei aqui para vocês uma caixinha que vai ter alguns
a função, né, de alguns desses órgãos, né? Então, a gente tem os órgãos principais e as glândulas anexas. Glândulas anexas é a partir daqui, ó, salivares, fígado, pâncreas e vesícula biliar. A maior parte não, né? Todas as glândulas, a função delas é produzir substâncias que vão auxiliar no processo digestivo. Como, por exemplo, o pâncreas, ele vai secretar a amilase e a lipase. A amilase e a lipase, elas digerem duas coisas importantíssimas: proteínas e lipídios, né? Então, sem essas substâncias, sem essas enzimas, a gente não digere o alimento, né? A vesícula biliar, ela vai armazenar a bile, ela vai liberar a bile. A bile é a que dá a coloração para as fezes e que auxilia no processo de digestão da gordura, né? Então, são substâncias importantíssimas. E lá nas glândulas salivares, como eu já mencionei, a substância a liberação de lipase e amilase, só que em menor escala se comparado ao processo aqui, a liberação ali no pâncreas, né? Aí nós temos o estômago como digestão química, né? Ali a gente vai ter. Ah, eu pulei o estômago. Não coloquei o estômago aqui. Ah, não, tá aqui, ó, né? A digestão química, ele vai liberar o suco gástrico, né? Vai fazer, na verdade, digestão mecânica, perdão, né? Inclusive eu coloquei aqui, ó, deixa eu já mudar. Ele vai fazer mecânica e a digestão química do alimento, né? Ele vai liberar algumas. Não, Leonardo. Mecânica tá na boca porque vai, né? A gente vai triturar o alimento. Aqui vai ser a química através do suco gástrico e do coiso, né? Do coiso, de algumas enzimas. Intestinos, absorção de nutrientes. Esse aqui vai liberar enzimas, né? E vai receber a liberação de enzimas aqui. E aqui vai ocorrer a absorção de águas, né? E a maior parte de nutrientes aqui no final do intestino delgado, ok? Respiratório, né? Respiratório, galera, ele os órgãos do sistema respiratório, ele vai atuar tanto no sistema respiratório quanto no sistema excretor. A gente já vai ver por quê. Sistema respiratório é responsável por quem? Pelas trocas gasosas aqui do, do nosso organismo, né? Por que ele é do excretor também? O sistema excretor, galera, ele é responsável pela excreção dos produtos finais do metabolismo, né? Que são o ciclo da ureia, os produtos nitrogenados que saem através da urina, né? E as trocas gasosas realizadas aqui no pulmão, ok? Que querendo ou não, a oxidação ocorre lá na mitocôndria, então vai até a mitocôndria, depois sai o gás carbônico e é liberado através dos alvéolos nas trocas gasosas, né? Além disso, o sistema respiratório, ele desempenha funções, realiza o controle de acidez do organismo, né? E a questão de produção de som, se a gente pensar nas pregas vocais aqui da traqueia, né? Aqui eu coloquei alguns órgãos, né, para vocês darem uma olhada. A gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar um pouco mais daqui a pouquinho, quando falar sobre o sistema circulatório, que a gente vai entender esse fluxo aqui sanguíneo e as trocas gasosas em si. Mas basicamente nos alvéolos, que são essas partes aqui, ó, né, dentro que parecem uns cachos de uva, é aqui que vai acontecer a troca gasosa, né? Vai entrar O2 e sair CO2, né? Aí, ok, beleza. Deixa eu ver. Aí aqui, eu coloquei essa imagem para vocês entenderem que o sistema respiratório, em nós, ele é um sistema respiratório baseado em pulmões. Mas dependendo do tipo do organismo, né? Aqui eu coloquei animais, ele pode se modificar, né? A gente no reino animal, a gente pode ter respiração traqueal, respiração através de parabrônquios, a gente pode ter respiração cutânea, respiração branquial e respiração pulmonar, dependendo do hábito de vida que esse organismo tem. Minhocas estão, né, imersas embaixo da terra, na verdade,
Então, elas realizam trocas gasosas diretamente através da pele. Os insetos já ocupam o ambiente terrestre, então eles vão apresentar diferentes tipos. Pode ser traqueal, pode ser parabronquial, né? E os peixes ali, ó, a gente tem peixes pulmonados, a gente tem axolotes que são é, como é que é o nome? Anfíbios, né? Como é que é o nome? Eu pergunto o nome do anfíbio. Às vezes eu esqueço as palavras. Que eles realizam por brânquias externas e os peixes que realizam as trocas através de brânquias internas, né? E os mamíferos aqui através de pulmões, ok? Dúvidas até aqui, galera? Isso aí, o Diego resumiu perfeitamente o sistema incompleto, sistema digestivo incompleto. Vocês têm alguma dúvida até aqui, galera? Vou desligar a câmera um pouquinho. Nenhuma? Nenhuma dúvida? Eu quero só ver, hein? Então, beleza. Vamos falar sobre o sistema circulatório? Daí daqui a pouco eu vou dar uma pausa de 2 minutinhos, que a minha irmã precisa pegar um negócio aqui no quarto. E aí, para não acabar atrapalhando de barulho, eu vou dar uma pausinha, ok? Então, vamos falar sobre o sistema circulatório e a gente dá essa pausa. O sistema circulatório, então, é o que realiza a parte de circulação do sangue em todo o sistema. E, novamente, eu pergunto a vocês, tem a questão do sistema circulatório aberto e o sistema circulatório fechado. Alguém consegue me dizer a diferença disso? Anyone? Perfeito, Isa. Sistema circulatório aberto mistura, na verdade ele não mistura, ele não tem diferenciação. Na verdade tem, né? Só que ele não tem, a gente não diferencia, né? O sangue rico em oxigênio e o sangue rico em CO2, que é o sangue venoso e o sangue arterial. Sangue arterial rico em O2, sangue venoso rico em CO2. Num organismo, né, num animal que tem sistema circulatório aberto, moluscos, por exemplo, não há essa distinção. O sangue ele é ele ele não tem, ele não é dividido. Nós temos sistema circulatório fechado. Então, o nosso sangue arterial, ele não se mistura. Pera aí, já coisa, 2 minutinhos, daí eu falo aqui, deu para aqui, para daí você vir aqui. Aí o sistema circulatório fechado, ele não se mistura, né? Ele é representado em vermelho, que é o sangue arterial, e representado em azul, o sangue venoso. Sangue venoso rico em CO2. Eu vou só tirar um pouco a câmera, mas eu vou continuar falando. E o sangue venoso em azul. Beleza. Aí a gente tem um fluxo, né? Porque esse sangue ele precisa ser levado a todas as partes do corpo. Por quê? Porque através desse sangue é levado nutrientes e oxigênio. O oxigênio ele é importantíssimo para a oxidação da glicose em todas as partes do corpo, lá na mitocôndria, tá? A oxidação, o oxigênio é tão incrível a gente falar que ele só serve para oxidar a glicose e lá na mitocôndria, né, que é a respiração celular, e então ele é necessário para toda parte do corpo. Então, veja como acontece o fluxo aqui, ó. O coração ele bombeia, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma pressão que faça uma hidráulica perfeita, né? Que ele desça e consiga subir, né? Então, beleza, vamos começar deixa eu ver, vamos começar por aqui, ó, né? Que é o sangue que ele é rico em O2. Então, ó, essas duas veias aqui, ó, elas vêm do pulmão, tá? Olha aqui, um fato interessante. A artéria é todo lugar que há é, sangue rico em O2. Veias
todo lugar onde há sangue rico em CO2. E tudo é chamada de veia alguma coisa ou artéria alguma coisa. Há exceções. Essas duas veias aqui, ó, as veias pulmonares que vêm dos pulmões, né? Embora elas sejam, né, trazem sangue arterial, elas levam o nome de veias. E essas duas aqui, essas artérias, embora elas levem sangue venoso, elas vão levar o nome de artéria, ok? Que é essa aqui, ó, e essa outra aqui, ó, ok? Então, beleza, né? Anotem isso. Então, o resto tudo tem nome de artéria, onde sai sangue arterial, e veia onde sai sangue venoso. Então, beleza, olha isso. Isso aqui veio do pulmão direito e do pulmão esquerdo. Então, ele passa pelo átrio esquerdo, né? Aqui a gente tem algumas válvulas, aqui, ó, aqui e aqui, né? Que elas são responsáveis por abrir e fechar. É como se fosse uma válvula, tá? Ela veda e abre, conforme o batimento cardíaco, né? Então, ele bate e abre essas válvulas, ok? É, então, ele vai, entra aqui, né? Olha lá, ó, a gente respirou, trocou o gás, né? Trocou CO2 por O2, e aí o sangue virou vermelhinho. Então ele entrou aqui, veio para o átrio esquerdo, passou para o ventrículo, deu mais uma batida, né? Que ele dá várias batidas por cada vez que ele bate, e foi para a aorta, né? Que daí ela vai ser distribuída, né? Que é isso aqui, ó. Ela vai ir para o cérebro, né? Para a parte superior, aqui onde passa nas artérias carótidas aqui do pescoço, para ir até o cérebro, levar oxigênio para o cérebro, e ela vai descer, né? Para levar para as demais partes do corpo, para todos os órgãos vitais e para os apêndices, né? Que são as mãos e os pés, né? Os braços e as pernas. Então, beleza, aí levou lá nos órgãos, ela vai passar e ela vai enriquecer esses órgãos com oxigênio. No que ela enriquece, né? Ela vai migrar das artérias para as veias, né? E ela vai se transformar nesse esquema azulzinho aqui, ó, que dela vai subir, né? E aqui no caso, né, é meio que lógico que se ela foi para cima, ela vai voltar como? Descendo, né? Se ela foi para baixo, ela vai voltar como? Subindo. Então ela sobe e ela vai direto para o coração, que é através da veia cava, que vai entrar aqui, ó, entra no átrio direito, passa pelo ventrículo e vai pelas artérias pulmonares, né? Que é a exceção que eu mencionei sobre o nome. E vai para o pulmão esquerdo e vai para o pulmão direito, né? Que é esse esquema aqui, ó. Foi para o pulmão direito, esquerdo, e foi para o pulmão direito, né? E lá ela vai acontecer a troca gasosa normal. Então, esse sangue ele vai deixar o CO2 nos alvéolos e pegar O2 que tem nesses alvéolos, reiniciando o ciclo. Então, eles não. Quando se fala que eles não se misturam, não é que a gente tem um sangue nesse sistema e um sangue nessa parte desse esquema aqui. Ele é o mesmo sangue. A diferença é que quando ele tem CO2, ele não se mistura com o sangue enriquecido em O2. Eles têm fluxos diferentes, mas o sangue ele faz isso aqui, ó, né? Quando ele, ó, deixa eu ver, peraí, deixa eu olhar a minha coisa. Ele faz isso aqui, ó. Quando ele tá desse lado aqui, ó, ele tem O2, foi lá no pulmão, trocou, e agora ele tem CO2, né? E assim sucessivamente. Na verdade, aqui, ó, ele tem O2 aqui, ó, e ele foi, trocou, pegou CO2, e assim sucessivamente. Ele é um fluxo, mas ele não se mistura na medida que ele não mistura o CO2 com o O2, tá? Claro que tem presente na nossa corrente sanguínea, ao mesmo tempo CO2 e O2, mas o fluxo de trocas gasosas não se mistura. Dúvidas?
Perfeito. Voltei, minha irmã já pegou aqui. Vou responder. O que entra no coração seria veia, o que sai seria artéria? Depende, a gente tem as exceções. O que dá para gravar é que o que tem o sangue venoso é veia, o que tem sangue arterial é artéria. Mas nesse caso aqui, veia, aqui é veia, só que ele leva sangue. É, o que sai do coração, artéria, o que entra no coração, veia. Aqui, só que aqui eu não, aqui eu acho que são artérias ou são veias também. Pera aí. Nem lembro agora. Pior que é que eu não lembro dessas duas aqui, ó. Se elas são chamadas de veias ou são chamadas de artérias. Deixa eu lembrar. Porque o fluxo dela é fluxo de sangue arterial, ó. Só cadê a legenda? Olha que ruim esse esquema. Mas enfim, acredito que sejam veias também, mas eu vou consultar e daí eu mando no chat. Tá escrito aqui? Eu tô falando dessas duas aqui, ó. Aqui tá. Só que então, essa daqui, uma delas vem do pulmão esquerdo e do pulmão direito. Então, por isso, superior, inferior, esquerda e direita. Mas possivelmente seja isso, né? Porque artéria pulmonar esquerda, artéria pulmonar direita. Veias pulmonares superior, inferior, esquerda, direita. Deve ser isso. Mas eu consulto de certa forma, tá? Para garantir uma informação mais precisa. Alguma outra dúvida? Qual o esquema, Enzo? Quer falar um pouco? Deixa eu ver. Acha alguma coisa aqui rapidão? É porque, tipo, os coração, eles não têm uma imagem legal. Eu me apaixonei também por essa imagem TV. Tá. Macete, você diz. Vá. Não, não. Olha, eu nunca aprendi macete, mas isso é uma coisa que eu gostaria de passar, mas não consegui aprender. Veia, átrio, ventrículo, artéria. Da veia pro átrio, do ventrículo para artéria. Uhum. Se é o esquema, é assim. Então, possivelmente seja veia mesmo. Não achei nenhuma outra foto de coração legal. Deixa eu ver. São veias. Acabei de achar um outro aqui. São veias mesmo. Veias pulmonares. Veias pulmonares. E a ali de cima, esta aqui, ó. Como o Enzo mencionou, é a artéria. Veias e artéria. O sistema imunológico é o sistema. A gente falou um pouco dele já quando falou sobre as células, né? Ele é o sistema que ele é formado por órgãos e células que vão trabalhar na proteção do corpo. Eu já falei algumas vezes que eu tive a oportunidade de falar sobre vacinas e outras coisas que a gente sempre fala sobre o sistema imunológico. Que a gente tem duas imunidades: a imunidade inata e a imunidade adquirida, né? Que é a resposta adaptativa. A imunidade inata, galera, a gente tem as células e algumas barreiras, né? Por exemplo, a pele, ela atua na imunidade inata, que é a primeira linha de defesa do corpo. Além disso, a gente tem células como fagócitos, as células dendríticas, as células natural killers, e também a gente tem o processo de inflamação, né? São processos associados à imunidade inata. Que pensamos assim: quando você tem contato com algum antígeno é qualquer coisa que pode causar dano ao corpo. Pode ser uma bactéria, um vírus, um fungo, uma substância, um veneno, qualquer coisa, ok?
Quando você tem contato com o antígeno, o sistema vai desenvolver ele vai reconhecer aquele antígeno, vai perceber que não é do corpo e vai desenvolver uma resposta imunológica. A primeira coisa que ele faz é a imunidade inata. Depois, ele vai desenvolver a resposta adaptativa, que é através dos linfócitos. E é nesse caso que ele vai gerar as células de memória, né? Que é o que é associado às vacinas. As vacinas, galera, eles induzem a esse tipo de imunidade, que é a imunidade adaptativa. Então, eles vão produzir anticorpos de memórias, que são esses aqui, ó, né? Os linfócitos B. Que quando você tiver, independente do quando você tiver contato novamente com aquele agente etiológico, com aquele antígeno, o organismo vai desenvolver uma resposta mais rápida e mais precisa. Por isso que a vacinação é importante, porque ela induz o sistema, a imunidade adaptativa a trabalhar, a produzir anticorpos de memória, para que, quando você tenha contato com aquele antígeno, a resposta imunológica ela seja mais rápida e mais eficaz, ok? Aí, como eu mencionei, é um sistema. Se é um sistema, tem células e tem órgãos. Então, a gente vai ter como células leucócitos, linfócitos e macrófagos. Leucócitos, tudo aquilo que a gente falou. Eritrócitos, eosinófilos, macrófagos. E a gente tem linfócitos B e T, e a gente tem alguns órgãos. Órgãos primários, né, imunitários primários e secundários. Aqui eu tenho um esquema de os primários, que são onde são produzidos as células e amadurecidas, e os órgãos secundários, que auxiliam nos processos de amadurecimento das células e que produzem alguns tipos de anticorpos também. Anticorpos não, mas auxiliam na produção e armazenamento de anticorpos, né? Aqui a explicação sobre cada um deles, né? Por exemplo, o baço ele realiza a filtragem do sangue. No processo de filtragem do sangue, se tem algum antígeno que é reconhecido como prejudicial, ele vai ter macrófagos que vão fazer a eliminação desse antígeno, né? Então, são órgãos do sistema secundário. Sistema primário são aqueles que estão ali, ó, primariamente na produção das células, ok? Aí, uma coisa importante para vocês saberem é a respeito da imunização, né? A gente tem dois tipos de imunização: a imunização ativa e a imunização passiva. A imunização passiva, né? Vamos começar por essa. É aquela quando o organismo recebe anticorpos prontos que já foram produzidos em um outro organismo, né? Ela vai poder ser feita de forma natural ou artificial. De forma natural, o exemplo é a amamentação, né? E a passagem placentária, onde a criança recebe os anticorpos já produzidos no corpo da mãe de forma pronta, né? Os primeiros anticorpos que você recebe, eles vêm através da amamentação, por isso que ela é importantíssima. A de forma artificial é quando você recebe a administração de um soro. Você foi picado por uma cobra. Você não toma uma vacina. Você toma o soro, que é um soro que contém anticorpos já específicos para tratamento da substância presente no soro da cobra. São específicos. Tem o soro para jararaca, tem o soro para cascavel, tem o soro para aranha, para escorpião amarelo, para escorpião preto, para vários tipos de soro antiofídico, né? Ou também para bactérias. Se você pisa num prego enferrujado, você não vai tomar uma vacina antitetânica, você vai tomar o soro antitetânico, que é um soro onde contém anticorpos contra a bactéria do tétano, ok? Agora, a imunização ativa é quando o organismo é estimulado a produzir anticorpos através do contato com o antígeno, que pode ser um contato de forma natural, através aqui, sei lá, você pisou no prego, ou sei lá, você arranhou a mão num prego enferrujado, né? Ou você tomou uma vacina, que vai ser de forma artificial, né? Então, você vai receber parte do antígeno, né? Ou enfraquecido, ou parte do material genético, e o seu corpo vai ser induzido a produzir anticorpos. Para quê? Para que quando você tenha contato com aquele antígeno novamente, a resposta imunológica seja mais rápida e eficaz, né?
Por isso que o processo de vacinação ele é importantíssimo. Ai, a vacina ela vai impedir que você tenha, ela vai se tornar imune, você nunca mais vai pegar a doença? Lógico que não, você vai ser suscetível a pegar. Só que quando você se contaminar com a doença, imagine o coronavírus, por exemplo, que é a bola da vez, você vai ter uma resposta imunológica muito mais rápida. O que levaria 14 dias para desenvolver anticorpos, você leva 3, né? Então, antes de desenvolver sintomas e prejudicar o organismo, é, você desenvolve, você tem a resposta imunológica extremamente eficaz. Ai, Cleiton, isso é algo que eu acho que a grande parte da população, né? Eu não vejo a hora de ser vacinado e ser imunizado e ficar mais tranquilo, né? Isso para mim e para todas as outras pessoas, porque não adianta vacinar um e não vacinar o resto, né? Mas, enfim, vacinação é importantíssima. Sistema excretor, como eu já mencionei, a função básica, né, é a homeostase, né, nesse caso aqui, que é o controle da substância do corpo para o meio, garantir uma homeostase, que é um equilíbrio de substâncias, e vai eliminar substâncias que estão em excesso no corpo, seja substâncias líquidas ou substâncias é, substâncias no sistema respiratório, né? Os produtos excretados, eles são resultantes do metabolismo celular. Então, o processo de respiração, ele é resultante do metabolismo celular. A urina, né, a ureia presente na urina, ela é um subproduto, né, uma excreta resultante de um processo de metabolismo celular. Então, tudo isso ela vai. Ah, mas e a alimentação não é? Lógico que não. A alimentação a gente absorve. O que não é absorvido é eliminado. Mas ele não faz parte do metabolismo celular. O metabolismo celular vão ser a quebra dessas moléculas, o armazenamento delas, a transformação dessas moléculas em outras coisas. Isso é o metabolismo. Mas a absorção em si não é metabolismo, tá? É, e ok, né? Então a gente tem como exemplo o sistema, a expiração, né? E o processo de eliminação da urina. Aqui tem como ocorre um processo de filtragem da urina, né? Vem tem as artérias levam a urina até os rins. Nos rins é realizada a filtragem do sangue lá nos glomérulos, que são células especializadas. Então, lá vai ter toda a filtragem desse sangue, substâncias em excesso, como amônia, como compostos nitrogenados, ureia, vai sair, ou nutrientes em excessos também saem na urina, né? Eles são eliminados do corpo, né? E aí a gente tem os rins aqui, né? E a bexiga, como órgãos principais desse sistema. E aí, na bexiga, a gente viu que tem o epitélio, né? Um tecido epitelial pavimentoso. É um tecido extremamente elástico, e ele é elástico porque ele se expande. Por quê? Que conforme ela está vazia, ela é pequena. Conforme ela vai enchendo, ela precisa aumentar de tamanho, né? Até o momento que não dá mais, você precisa ir ao banheiro. Mas ao processo que você vai segurando, né, esse composto, essa excreta, essa água, ela vai sendo absorvida, porque esses compostos, eles não são eliminados na sua forma total, eles são diluídos em água para se tornar menos tóxicos ao corpo, né? E quanto mais tempo eles permanecem na bexiga, menos água tem para diluir essas excretas, porque a bexiga ela absorve água. Então, a partir do momento que ela absorve água, ela vai concentrando essa excreta. Então, quando você está desidratado, a sua urina ela sai extremamente concentrada, né? Ou quando você acorda de manhã, né? Ela sai extremamente concentrada. O ideal é que não, é que ela saia o máximo possível de diluída, né? Extremamente mais clara, que aí você não vai ter problemas, esses compostos vão ser menos tóxicos e ele pode evitar processos de infecção urinária, tá?
Sistema nervoso é como qualquer sistema conjunto de órgãos, só que ele vai estar relacionado à captação e interpretação dos estímulos nervosos, tá? E ele vai controlar todo o que acontece no sistema, nos organismos ou sistemas, tá? A gente tem a diferenciação do sistema nervoso central, que é o encéfalo como um todo, né? O cérebro, na verdade, o encéfalo, que tem o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, né? E a questão da medula, ok? Que é isso aqui, é o que está em laranja, esse, sei lá, esse alfinetezinho. E o sistema nervoso periférico, que é todos esses fiozinhos que tem aqui, ó, tá? Aí, aqui eu coloquei exemplificando só para vocês darem uma olhada, uns esquemas que eu achei legais e verídicos. Regiões do cérebro, né? E algumas funções que são desempenhadas conforme a região desse cérebro, ok? Aqui ao lado, funções, para vocês darem uma olhada, tá? Vou passar para a gente falar algumas outras coisas. Falando sobre o sistema nervoso periférico, né? O sistema nervoso periférico é composto por inúmeros nervos que eles vão até as demais partes do corpo, né? Por isso o nome diz periférico. Então, ele vai até a pontinha do nosso dedo da mão até a pontinha do nosso dedo do pé. São compostos basicamente por neurônios que se ligam aqui, ó, nervos, aliás, que se ligam aqui na medula espinhal, ok? A gente tem nervos cranianos que partem lá do crânio e vão até lá do cérebro, aliás, e vão até as demais partes do corpo. E os nervos raquidianos, que são nervos que partem da medula óssea. Não precisa gravar todos eles, tá? De forma alguma vocês precisam gravar, só precisa saber que há essa diferenciação. E no sistema nervoso periférico, a gente tem a diferenciação de somático e autônomo, né? O somático é o que vai regular aquelas funções voluntárias do corpo, como a gente já comentou o que é voluntário e o que é involuntário. E o autônomo vai tudo aquilo que é involuntário, né? Vai dizer quando é para o coração bater, quantas vezes é para o coração bater, como que é para o intestino mover, né? Tudo isso é o sistema autônomo. Dentro do autônomo, galera, tem essa diferenciação: parasimpático e simpático, né? E eles vão se diferenciar conforme as funções que são desempenhadas, né? Eles vão, só que eles trabalham em funções contrárias, né? Eles são músculos antagônicos, né? Músculos não, nervos. Se no parasimpático ele controla a contração da pupila, né? Que é contração vai puxar para dentro. O outro do simpático ele vai abrir. Se trabalha na contração da bexiga, o outro vai relaxar a bexiga, né? Um estimula a salivação, o outro vai parar a salivação, e assim sucessivamente. Eles são antagônicos, ou seja, eles fazem função contrária à do outro, ok? Aqui a respeito dos nervos, eu coloquei, achei isso aqui legal, galera, porque eles são os nervos que atuam, né? Os nervos cranianos, esses são só os nervos cranianos, e onde eles estão associados, né? São associados basicamente a ou outros órgãos ou a músculos, né? Importantíssimos, mas isso aqui é bem legal para vocês darem uma olhada, né? Sistema muscular. Como eu mencionei, não vai dar para falar muito sobre, nem esse nem o último, mas basicamente ele é composto pelos músculos, né? Que a gente já viu todas as células lá. Aqui, ó, bem bonitinho as imagenzinhas dele. E eles são responsáveis pela estabilidade do nosso corpo, pela forma do corpo, né? A produção dos movimentos, os ossos de nada adianta se não tiver os músculos que ligam aos ossos. Preenchimento, né, e sustentação do corpo junto com o sistema esquelético e no fluxo circulatório, além de que alguns músculos eles realizam também processos de filtragem do sangue, né? Então são extremamente importantes.
Produção de calor também. Aqui, ó, alguns exemplos, né? Exemplos não, né? Aqui tem a maior parte dos músculos que vocês precisam. Vocês não, né? Quem entrar na área de saúde e biológicas vai precisar decorar isso aqui dos pés à cabeça, literalmente dos pés à cabeça, né? Ai, tem sistema endócrino. Sistema endócrino é basicamente o conjunto de glândulas que produzem os hormônios. E, e logicamente secreto, porque nós não pode produzir e guardar para si, né? Iguais os bancários do mundo fazem. Elas produzem e secretam os hormônios. E elas trabalham junto com o sistema nervoso, no controle das funções dos organismos, porque alguns desses hormônios eles são precursores de produção de outras substâncias, e assim sucessivamente. Aqui eu tenho a legenda para essas 8 glândulas, tá? Vocês deem uma olhada. Isso é importante saber o que é um hipotálamo, o que é uma hipófise, o que é uma tireoide, paratireoide, o timo, glândula suprarrenal, pâncreas, né, ovários, testículos, vocês já sabem. Mas é interessante saber e basicamente saber algum tipo de hormônio que é produzido. Putz, como é que eu vou saber isso? Seus problemas acabaram, olha só essa tabela. Aqui tem os principais hormônios que são produzidos dentro dessas principais glândulas, né? Do hipotálamo, da glândula pineal, hipófise, a outra parte da hipófise, a tireoide, paratireoide, suprarrenal, pâncreas, ovários e testículos. Vocês já ouviram falar no estrogênio, progesterona e na testosterona, que são hormônios atrelados à questão hormônios sexuais, né? Mas a gente tem outros tipos de hormônios, né? Como a ocitocina, a tiroxina, hormônios do crescimento, né? E vários outros hormônios que é legal a gente dar uma olhadinha, tá? Se vocês tiverem tempo, deem uma olhada. E por sistema reprodutivo, né? Penúltimo, é o sistema que a finalidade é promover a produção de gametas e a reprodução, né? Então, além de produzir gametas, ele vai produzir a reprodução, né? Como vocês decoram, né? Sabem decor, é dividido em sistema masculino e feminino. Esse é o sistema masculino e aqui, ó, né, a função de cada uma dos órgãos associados a esse sistema e aqui do sistema feminino, ok? Aí, beleza. Isso aqui, a produção desses gametas, o processo reprodutivo vão ser determinados pelo quê? Por essas glândulas aqui, ó, que produzem os hormônios sexuais, tá? Então, além do sistema, além de serem formados por órgãos, são formados por glândulas que secretam hormônios associados a esses processos. Aqui eu coloquei esse GIF, galera, que eu acho ele fantástico, que é a geração do feto, né? E como que o corpo da mulher muda ao longo desse período, né? A realocação dos órgãos, o crescimento do útero, o desenvolvimento das glândulas mamárias, eu acho isso extremamente fantástico, é maravilhoso. O do crescimento também faltou em mim, eu queria um pouco mais de hormônio, mas enfim, né? A gente não pode ter. E por fim, eu acho, o sistema esquelético tem funções legais, que é sustentação do corpo, proteção dos órgãos, né? Ele forma, principalmente se você pensar aqui nos órgãos vitais, as costelas, elas são pensadas para isso, como uma proteção, né? A caixa torácica, e então, se vocês pensarem nos órgãos, os principais órgãos vitais, eles vão estar dentro dessa caixa torácica, e a produção das células sanguíneas, né? E atuam junto com o sistema musculatório e cartilaginoso, e sistema cartilaginoso não, e tecido cartilaginoso para o movimento do corpo, ok? A gente vai ter esqueleto axial e o esqueleto apendicular, tá? O esqueleto axial é esse cinzinho aqui, ó, né? Que é o crânio, as medulas, né, a coluna vertebral e a caixa torácica. E os apêndices são literalmente os apêndices, né? As mãos e os braços, né? Com exceção as mãos dos braços, não. As mãos, logicamente, e os braços, né?
E as pernas, né? E também aqui ó, a questão do sacro, não. Ai, meu Deus, como é que é o nome do ilho aqui, ó, tá? Ele, ele faz parte do sistema apendicular também. Vai dar para falar? Claro que não, né? Não dá para falar sobre todos esses órgãos. Galerix, dúvidas? Isso, aham. O sacro, galera, ele é a fusão de várias vértebras, tá? Cadê? Eu fechei a apresentação. Mas ele é a fusão de várias vértebras e a gente tem o ossinho lá no finalzinho que sempre dá quando a gente bate, né? E ele é o ossinho que dava origem à cauda, né? Em alguns, que dá origem à cauda em outros primatas que são providos de cauda, só que em nós a gente perdeu a cauda ao longo da evolução aí, né? Então a gente não tem, mas o sacro é o ossinho que a gente sempre só serve pra gente bater quando senta. Principalmente quem não tem muita bunda. Tururu, essa mesma. Bem triste, mas enfim, né? Alguma outra questão a mais? Putz, e a chamada, verdade. Eu sempre esqueço. Eu tô esquecendo. Mas vocês não me lembram antes? Nunca mais. Preencham essa chamada. Vocês parem de ser carniceiros. Pronto. Preencham a chamada. Deixa eu encerrar a gravação da aula.